Louvor e adoração, feche seus olhos e abra seu coração diante de Deus mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades múltiplas que o Senhor nos concede para podermos apresentar ao Senhor toda a nossa gratidão, nossa adoração, nosso louvor. E nós reconhecemos que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Somos completamente dependentes de Ti, Senhor. Precisamos do Teu socorro e da Sua ajuda, que o Senhor venha repreender todo o mal, Pai. Toda a ação maligna contra as nossas vidas, que o Senhor faça cair por terra, Deus, todo intento contrário à Tua vontade, contra a nossa casa, nossa família, contra a igreja do Senhor. Que o Senhor repreenda, Deus amado, toda obra maligna operada no mundo espiritual contra as nossas vidas. Que o Senhor nos conceda saúde plena, Pai, saúde física, mental e saúde espiritual, cercando-nos com Teus cuidados e curando os enfermos e doentes, Pai. Tirando do nosso meio toda a enfermidade, toda a doença, todo o mal, e nos dando paz e vida em abundância. Agradecemos ao Senhor pela Sua presença, Pai, que restaura em nós a esperança, a alegria, a fé. Apesar do momento tão difícil, Pai, que estamos atravessando, o Senhor não nos deixa, mas ao contrário, o Senhor nos socorre, porque no Senhor está a origem de todo o bem que nós precisamos para as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a vencermos as nossas naturezas terrenas, meu Pai, que sejamos libertos de nós mesmos para podermos viver uma vida segundo o Seu santo coração. Ó Deus bendito, socorre-nos, concede-nos paz e vida em abundância. Recebe, Pai amado, esse sentimento de fidelidade para contigo nos dízimos e ofertas. Que Tu sejas glorificado, exaltado, Pai, que Tua vontade se cumpra todos os dias. Abençoa-nos com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Abençoa-nos, Pai, fazendo-nos prosperar e vencer. E que, Pai, possamos vencer esse momento de combate ao Covid-19. Que o Senhor, Santo Deus, se o Senhor quiser, meu Pai, se for a Sua vontade que é perfeita, boa e agradável, se o Senhor desejar no Seu santo coração, essa pandemia para agora, e ela voltará para trás e não avançará mais, e é o que nós estamos precisando, Senhor, precisando que isto seja a Sua vontade, seja o Seu desejo, e nós imploramos ao Senhor e clamamos a Ti, Pai, que o Senhor venha nos socorrer, Deus, e que o Senhor venha nos livrar, Senhor, de todo o mal, e trazer sobre nós todo o bem do Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, abençoa Teu filho, Tua filha que está neste lugar, cada nome, Pai bendito, que foi citado aqui nas orações pessoais, cada pedido, Pai bendito, apresentado ao Senhor, que o Senhor esteja liberando uma palavra, Pai, de conquista, uma palavra de bênção, uma palavra de libertação, Pai, que o Senhor nos abençoe. E agora nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor, nos ensinando toda a Sua vontade. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos ler em Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Amém, irmãos? Irmãos, como agora nós temos um número mais considerável aqui, eu vou repetir os anúncios do início, para que todos tenham ciência. Depois também vou colocar nos grupos da igreja, e vocês vão me ajudando a avisar os demais irmãos e irmãs, não é, que porventura não estejam aqui, com esse novo momento que nós estamos vivendo. A partir de amanhã, nós precisamos fazer os nossos cultos em um horário mais adaptado, né? Vamos dizer assim, porque como o limite para se movimentar nas ruas é 20 horas, então nós vamos precisar encerrar os nossos cultos às 19h30. Então na quarta-feira e na sexta-feira, nós vamos começar o culto às 18h30 para encerrar às 19h30, não é? O culto de quarta-feira, que normalmente é de 1h30, nós vamos fazer todo o esforço para realizá-lo em 1 hora. Então de 18h30 a 19h30 na quarta e na sexta, tá certo? Na sexta-feira já era de 1 hora. No domingo pela manhã permanece, porque nós estamos dentro do previsto no decreto. E domingo à noite nós vamos puxar o nosso culto de domingo à noite para mantermos 1h30, das 18 às 19h30, não é?
Então vamos precisar fazer uma adaptação, talvez assim, ainda vai estar um pouco mais sob o efeito do calor, não é, para refrescar quando a gente vem para aqui 19h30, mas vamos fazer esse esforço e sacrifício, irmãos, para que no domingo consigamos manter o culto de 1h30, começando às 18h, encerrando às 19h30, em nome de Jesus, tá certo? Então, os irmãos guardem isso, depois eu vou colocar lá os horários e os dias de culto nos nossos grupos. Os irmãos que ainda não estão frequentando os grupos da igreja, manda para mim no privado, que depois eu mando para cada um que precisar de uma resposta nesse sentido. Amém, irmãos? Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos dê a sabedoria e a visão certa para podermos enfrentar e passarmos por tudo isso, irmãos, que tem acontecido no mundo inteiro, tem acontecido no nosso Brasil e não é diferente na nossa querida Araçuaí, e queremos ver a nossa nação e queremos ver a nossa cidade, o nosso estado de Minas Gerais liberto deste mal tão grande que tem acometido tantas vidas e tantas famílias, produzindo tristeza e angústia e separações definitivas, né? E a gente precisa colocar diante de Deus o nosso clamor e pedir a Deus que nos abençoe poderosamente com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus, amém? Quero pedir aos irmãos, os que estão um pouquinho mais aí pertinho um do outro, aqui na frente tem uns lugares que vocês podem ocupar, para a gente conseguir manter um pouco mais ainda esse distanciamento. Eu peço a compreensão dos irmãos. É muito chato quando há locomoções na hora do culto, mas para esse momento eu acho que é ideal a gente poder criar um distanciamento maior. Se os irmãos podem me obedecer nesse sentido, eu agradeço em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 16 a partir do versículo 12 ao versículo 18, para a nossa reflexão e para a nossa edificação aqui nesta noite, pela palavra do nosso Deus. Irmãos, esses versículos que nós vamos ler, na verdade, eles se dividem em 2 parágrafos muito importantes para nós, parágrafos que vão falar de 2 coisas distintas, mas diretamente relacionadas, e que nós precisamos compreender tanto uma quanto outra para nos posicionarmos, ou pelo menos identificar a nossa posição diante de Deus, no nosso relacionamento com Ele, não é? São 2 parágrafos que estão aí na sequência, mas que têm uma importância muito grande, irmãos, para as nossas vidas, para a igreja, para a sociedade. Se o mundo inteiro, se o Brasil inteiro olhasse para esse texto com esse cuidado que Deus deseja falar conosco aqui nesta noite, nós não estaríamos sofrendo tanto, as pessoas não sofreriam tanto, não é? Com tanto egoísmo, com tanta maldade, com tanta perversidade, com tanta coisa ruim que está acontecendo, que está nascendo no coração dos homens e afastando as pessoas cada vez mais de Deus e, no geral, afastando umas das outras, não é? E é importante por essa razão. Mas eu quero que você preste bastante atenção, porque vai sair de um texto, de um parágrafo, sobre algo que diz respeito diretamente a nós, e vai iniciar imediatamente, dando continuidade, a falar coisas a respeito diretamente concernente ao nosso Deus, para a nossa edificação. Então, acompanhe a leitura aí com bastante cuidado, em nome de Jesus. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Essa é a parte do parágrafo que faz menção da origem do mal e que diz respeito a nós. Vocês vão entender. Versículo 16 começa a nos revelar a origem do bem. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém, irmãos? Agora vamos fazer uma leitura juntos. Eu quero poder, a gente vai acompanhar ali onde a Anne está passando para nós o texto, e eu quero que você participe, versículo 12, isso. Eu quero que você leia, como ali a gente vai ler numa só versão, então isso facilita a nossa compreensão. E eu quero que você leia, para que você também escute a sua voz, tá certo? Porque quando a gente lê silenciosamente, a gente pode perder um pouquinho da atenção e não compreender alguma coisa. Quando nós lemos em voz alta, temos uma concentração maior. É possível que tenhamos uma concentração maior. Isso facilita a nossa compreensão para a glória do nosso Deus. Então vamos juntos, irmãos. Assim, pausadamente, né? Uma leitura que glorifica a Deus e que nos edifica em nome de Jesus. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém. Glória a Deus. Um texto muito importante para nós. Por que essa palavra para nós nesta noite, irmãos? Não é? A palavra de domingo, ela foi um pouco puxada, não é? Sim, muito enfática e às vezes, talvez, em alguns casos, muito dura. Mas a preocupação que eu tenho carregado no meu coração nestes últimos tempos, irmãos, é de uma consciência, de conquistar uma consciência tranquila para com Deus e com a sua palavra, não é? Eu falo às vezes, repito algumas coisas, como por exemplo o meu comprometimento com a palavra. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa perfeita e que não haja erro ou pecado em mim, pelo contrário, eu sou falho, limitado como qualquer outro ser humano. Mas a importância de nós termos uma consciência de que nós estamos verdadeiramente comprometidos com Deus, comprometidos com a sua palavra, deve ser algo que deve estar presente na nossa mente, no nosso coração e no nosso viver, no nosso comportamento. Ainda que não viremos a ser perfeitos, mas mesmo assim seremos alcançados por uma transformação, por uma mudança, porque você pode observar pelo versículo 18, que nós fomos gerados pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Olha como é que esse texto fala algo extremamente para as nossas vidas, que segundo a vontade de Deus, Ele mesmo nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Não é? Primícias é uma expressão que está relacionada àquilo tudo que é primeiro, né? Os primeiros frutos, as primeiras crias dos animais, né? O primogênito nosso ou a primogênita, então por aí vai. A gente percebe que a palavra primícia ela está muito voltada para essa condição de ser os primeiros, né? Aquela coisa mais inicial. Talvez seja o melhor, né? Talvez seja o mais aproveitável, o que mais glorifica a Deus. Então nós, como primícias das criaturas de Deus, ou seja, aqueles primeiros frutos da palavra da verdade que vai sendo gerado com o passar do tempo, e nós devemos viver dessa maneira, como sendo as primícias de Deus. Quando nós oferecemos para Deus as primícias do nosso trabalho, por exemplo,
nos dízimos, nas ofertas, quando nós oferecemos para Deus aquilo que é primeiro para nós, e passamos para Ele, e ofertamos e oferecemos para Ele, isso o agrada, isso o glorifica, isso o exalta. Quando nós deixamos para Deus o que vai vir por último, pode ser em segundo, em terceiro e quarto, então por último que seja, nós não estamos oferecendo para Deus as primícias. Talvez, em algum momento, vai estar oferecendo para Deus o que sobra ou o que resta, e isto não agrada a Deus, porque Deus é merecedor, Deus é digno de receber sempre o nosso melhor, isso todo o tempo. E quando a gente pega essa ideia, igreja, olha para mim, preste atenção, quando a gente pega essa ideia das primícias, e nós como primícias das criaturas de Deus, eu sei que o que Deus quer nos falar é pela qualidade de vida que nós devemos viver todos os dias, da pessoa que nós devemos ser. Cada dia de vida que temos diante do nosso Deus, é aquele dia que é a primícia para nós oferecermos ao Senhor as primeiras horas, os primeiros minutos, os primeiros segundos, já estarmos envolvidos, comprometidos com este Deus, que desejamos agradar e fazer a sua vontade para sempre. Então se a nossa vida, se a nossa existência, diante de Deus, está como primícias, então isso significa que nós estamos agradando ao Senhor. Se não estiver como primícias, então estamos errando em algum ponto, em alguma situação, ou então em várias situações, que desagrada o nosso Deus. Então, segundo a vontade de Deus, vontade que é perfeita, boa e agradável, Ele nos gerou, Ele nos deu a sua palavra, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que então a nossa vida se tornasse motivo de glória, de honra, de louvor e adoração ao Deus que nós dizemos tanto amar e que queremos agradar com as nossas vidas. Às vezes, deixamos alguma coisa escapar. A palavra de domingo, quando falou sobre a graça, que nós devemos nos fortalecer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Hebreus 12:15, quando fez menção de que ninguém deve se privar da graça de Deus, fazendo surgir assim uma raiz de amargura, e por ela então vivendo perturbações e contaminando aquelas pessoas que estão à volta. Se a gente pegar essa ideia, irmãos, do que aquele texto de domingo Deus quis nos falar, nos ensinar, às vezes nós nos permitimos nos privarmos por um instante que seja da graça de Deus, numa experiência, num evento, numa circunstância, e aquela circunstância, porque nós nos privamos da graça de Deus, ela vira um motivo de tristeza, ou de angústia, ou de desespero. Por quê? Porque nós saímos, nós nos afastamos desta graça, e a graça de Deus, que nos traz os favores, então, nos concede paz, coisa que nós não merecemos, nos concede alegria, coisa que nós não merecemos, mas a paz e a alegria se afastam de nós, quando por um instante que seja, nos privamos da graça do nosso Deus. Por um instante que seja, quando nós nos privamos da graça de Deus, irmãos, nós deixamos de ser as primícias do Senhor, por alguma coisa, que eu acho que eu estou certo, que eu tenho razão, e não abro mão da minha percepção. A palavra de Deus me manda numa determinada condição, e eu não coloco em prática, porque sou eu que estou certo, sou eu que estou com o pensamento adequado, e eu vou me perdendo, e vou me afastando desta condição. Igreja nenhuma deveria perder essa condição, de ser primícia entre as igrejas do Senhor. Se a gente lembrar, por exemplo, de Jacó e Esaú, quando Esaú, por causa da fome que estava sentindo, vendeu por um prato de lentilha o seu direito à primogenitura. O que se tornou a vida de Esaú? O que aconteceu com Esaú? O afastamento que ele teve, o sentimento que ele carregou no seu coração, se privou da graça de Deus por um instante, por uma circunstância, abrindo mão de ser primícia, como ele era, as primícias de seu pai e sua mãe, sendo primogênito daquele casal, não é? Então é tão interessante nós observarmos essa condição. Se nós nos posicionarmos como Deus deseja,
então experimentaremos todo o dom perfeito, toda a dádiva que vem do alto, que nós precisamos, que é mais uma vez a manifestação da graça de Deus, que nós não merecemos. Volta no versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. A parte mais importante aqui, assim, sobre determinado aspecto, é esse final, quando o texto faz menção daqueles que amam ao Senhor. Se a gente lembrar de 1 Coríntios 2:9, quando o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, ó: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração do homem não imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há uma relação, há uma informação nessa expressão, quando a Bíblia fala de alguma coisa que está reservado para alguém que ama ao Senhor. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, e a gente sabe, irmãos, pela palavra de Deus, que esse amar ao Senhor aí desses textos, não é apenas porque diz que ama, mas é porque vive esse amor por Deus, coloca em prática, paga o preço de viver nesta condição. E aqui no versículo 12 do capítulo 1 de Tiago, está falando da coroa da vida, que deve ser o nosso maior alvo, o maior desejo, o maior objetivo, a maior meta de nossas vidas, alcançar a coroa da vida, receber de Jesus a coroa da vida. E é interessante observar que esta dádiva de Deus para com o ser humano, e isso é de forma individual e pessoal, porque a responsabilidade não tem como transferir para ninguém, é consequência de uma postura de decisões e escolhas que nós fazemos durante a nossa vida. Porque nós estamos aqui com dois textos, dois parágrafos, eu vou dizer assim, em que um retrata da origem do mal, ou do pecado, ou da concupiscência, que significa desejo. Então, quando a carne deseja, e esse desejo é atendido pelo ser humano, alguma coisa terrível vai acontecer ali. Pecado vai gerar morte. Vamos comigo no versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Eu acho engraçado que eu já ouvi tantas pessoas dizendo, usando esse termo em relação a Deus, dizendo assim, não, é porque Deus é que quis que a minha vida fosse assim. E a pessoa está numa situação tão difícil, tão complicada. Dizer que Deus permitiu é completamente diferente de dizer que Deus quis. Algo que Deus queira, então é a vontade dEle. Ele mesmo proporcionou tamanho mal, por exemplo, sobre a humanidade, mandando o Covid-19? Não creio. Eu creio que Deus até permitiu que a humanidade sofresse o que está sofrendo, que a igreja sofresse o que está sofrendo, para um despertamento e para olhar para este Deus que nos ama tanto. Então ninguém pode dizer isto, ninguém deveria dizer isto, porque Deus não tenta ninguém, mas Ele vai dizer assim, ó, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado. Então não diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então a gente já começa a ter uma condição. Nenhuma tentação vem da parte de Deus para nós, porque na verdade é bem-aventurado o varão que, quando provado pela tentação, ele resiste, ele vence a tentação, ele supera a tentação, supera suas fraquezas, supera suas limitações, para glorificar a Deus com a sua vida. É este que ama ao Senhor e que receberá a coroa da vida, da parte de nosso Deus, que foi prometido inclusive por Ele para nós, não é? Então, esse bem-aventurado é o feliz, como eu sempre digo aqui, que sofre a tentação, que passa pela tentação, que supera a tentação e diz não para a tentação, vencendo todo o mal e glorificando a Deus com a sua vida. Então,
sofrer a tentação não quer dizer sucumbir à tentação. Fazer aquilo que está sendo tentado fazer, que vai contra a vontade de Deus. Não. Sofrer a tentação nesse texto para que sejamos bem-aventurados significa, irmãos, passamos pela prova, passamos pela tentação, vencemos a tentação e não nos entregamos para aquilo que veio para nos derrubar e nos destruir. Fortifica-te na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Lembram de 1 Timóteo 2:1? Fortifica-te na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sem o fortalecimento na graça do Senhor, não é possível vencer tentação alguma. As pessoas vão se entregar cada vez mais para este mal tão grande que tem derrubado as pessoas da presença de Deus. Se a gente lembrar de Efésios 10 e 11, como nós falamos na pregação, fazendo como referência, né? Portanto, meus amados irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha para mim, igreja, eu lembro que eu disse no domingo, o diabo está colocando um monte de armadilhas no caminho da igreja, e muitos estão caindo e sendo pegos pelo laço do passarinheiro. E é por isso que nós precisamos nos voltar cada vez mais para o nosso Deus. Versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Como eu disse, concupiscência é desejo, vontade própria. Eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, eu digo o que eu quero, eu penso o que eu quero. Essa pessoa vai se enganando consigo mesma, com suas percepções. Então é tão interessante esse pensamento do apóstolo Tiago, porque cada um de nós é tentado por quê, irmãos? Por nós mesmos. É claro que o diabo vai aproveitar, é claro que o diabo vai usar alguém para tentar nos conduzir a cair num laço, num pecado, numa coisa que nos afasta de Deus. Mas somos nós que aceitamos este sugestionamento e esta pressão que às vezes o mundo faz sobre nós. Então, mas cada um é tentado quando atraído, engodado, enganado, ludibriado, iludido pela sua própria concupiscência. Então, a gente pensa assim, irmãos, que a gente quer é o melhor, não é? Não há nada melhor do que aquilo que a gente pensa. A gente pensa melhor do que as outras pessoas, a gente deseja coisas melhores do que, às vezes até do que o próprio Deus. Nos enganamos com isso, nos iludimos com isso, e vivemos por essa ilusão achando que inclusive está agradando a Deus, mas está caindo numa tentação que é fruto da concupiscência, dos desejos da carne, dos pensamentos da carne, daquilo que somente satisfaz a carne e que desagrada a Deus por consequência maior. Versículo 15 descreve o passo a passo. Depois, havendo a concupiscência concebido, o que é a ideia de concepção aqui? É a ideia, por exemplo, como uma mulher grávida, não é? Eu não sei quem aqui, quantos leram aquele livro, A Quarta Dimensão, de Paul Yan-Shu. Ele fala exatamente sobre esta coisa de ficar grávido das coisas, não é? Alguém aqui já leu esse livro? Paul Yan-Shu? A Quarta Dimensão? Não, né? Então, ele ensina algo, ele quer ensinar algo naquele livro dele, de que nós devemos ficar grávidos daquilo que nós desejamos, gerando aquilo dentro de nós, e com o tempo certo, não é exatamente o termo que ele usa, nascerá aquilo que nós desejamos. Então, você pode, por exemplo, ficar grávido de um carro, grávida de uma casa, e você vai gerando aquilo dentro de você, que aí é a questão da fé da quarta dimensão, que ele vai colocar sobre a influência que tem a quarta dimensão. Mas o que eu quero tratar aqui com a igreja é que exatamente essa ideia que acontece conosco. Quando nós concebemos, quando a concupiscência concebe um pensamento, um sentimento, uma vontade,
essa concupiscência vai gerar algo. Alguma coisa vai acontecer. Depois, havendo a concupiscência concebida, ou seja, gerou dentro de si aquele desejo, aquela vontade, aquele querer, aquele sentimento, vai chegar um momento que vai conceber, que vai vir à luz, vai nascer algo. E o texto não está falando de algo bom, está falando de algo ruim. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado consumado gera a morte, que é a maior consequência do pecado. Paulo escreveu sobre isso, dizendo que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, irmãos, eu não sei se eu consegui fazer a igreja entender a origem do pecado. Aonde que o pecado se origina, onde que ele nasce. A gente vai colocar a culpa no diabo a vida inteira, porque não queremos assumir a responsabilidade de que ele esteve sempre presente em nós. Sabe aquela ideia que a gente já falava de muito tempo, que a oportunidade faz o ladrão? Isso está atualizado, esse ditado. Hoje se diz assim, que a oportunidade revela o ladrão, que estava lá dentro daquela pessoa, que nunca roubou nada, nunca pegou nada de ninguém, mas naquele dia, aquilo ali aconteceu de uma maneira. Então o pecado revela o adúltero, a oportunidade pode revelar o adúltero, revelar o mentiroso, revelar uma pessoa que nunca se converteu, revelar uma pessoa rancorosa, amarga. As oportunidades que vão acontecendo, as circunstâncias que vão nos cercando, vão revelando na verdade quem nós somos. Isso está dentro de nós. Por isso que Paulo manda que devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, para que não sejamos afastados do nosso Deus. Então, quando nós nos voltamos para esta palavra, não podemos deixar, irmãos, que os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas concupiscências, que palavra bonita de se dizer, né? Que concebam e deem à luz a pecados que vão nos afastar de Deus, e talvez até de maneira definitiva. Faz sentido para a igreja? A igreja, eu estou conseguindo ajudar a igreja a compreender? Não deixe que isso aconteça, porque nós não podemos errar no nosso relacionamento com Deus. A igreja tem que despertar para o que está acontecendo. É muito importante, irmãos. Quando que nós imaginamos que um dia nós teríamos um toque de recolher no Brasil? Em Araçuaí. Quando foi que você imaginou isso? E agora nós estamos para viver, estamos na iminência de vivermos, estamos na véspera de que amanhã, no mais tardar, já no portão devemos estar entrando em nossa casa, no mais tardar, absolutamente no mais tardar, 20 horas no portão de nossa casa, entrando em casa. Imagina! Então, nós não temos ideia do que está por vir, mas podemos nos preparar, irmãos, nos libertando de nós mesmos, nos libertando desses desejos, dessas concupiscências, dessas cobiças que atrapalham o nosso relacionamento com Deus, e nós não conseguimos ser felizes desse jeito. Então precisamos assim, no versículo 16, o apóstolo Tiago vai dizer: não erreis, meus amados irmãos. Alguém escutando desse jeito, lembra de algum outro versículo, que foi Paulo que escreveu? Não erreis, meus amados irmãos, com Deus não se brinca. Com a palavra de Deus não podemos brincar, com o nosso Deus não podemos brincar. Então, esse versículo 16, ele faz uma transição, se você parou para observar essa condição. O outro parágrafo começa no versículo 17. Mas o versículo 16 faz uma transição. Primeiro falou sobre a condição pecaminosa da humanidade, e que a origem do pecado está no próprio homem, na própria pessoa. A pessoa vê, a pessoa deseja, a pessoa alimenta aquele desejo, então
como que grávida daquele desejo, chega um momento que ela dá à luz aquele desejo, e aquele pecado então, consumado, vai gerar a morte na vida daquela pessoa. Morte em muitos sentidos, né, irmãos? Quando no versículo 16 ele põe esse versículo de transição, é porque ele vai dizer assim, ó, não se engane, Deus não manda o mal para ninguém, Deus não tenta ninguém, Deus não faz mal a ninguém, porque agora a partir do versículo 17, começa a história da origem do bem para as nossas vidas, que vai ter tudo a ver com a graça de Deus pelos favores que nós não merecemos. Acompanha aí, ó, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo de quem? Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda. Malaquias capítulo 3, o profeta Malaquias disse isso, ele disse assim, ó, claro que Deus falando através do profeta, ó povo, não sois consumidos, porque eu não mudo. Eu não mudo com os meus propósitos, eu não volto atrás na minha palavra, eu não me deixo levar pela minha ira, serei para sempre paciente com vocês, tolerante. Então, quando esse versículo diz que em Deus não há sombra de variação, é porque Deus, a Bíblia fala que Ele não tosqueneja. O que é tosquenejar? É aquela pescadinha que às vezes a gente dá de vez em quando aí com a cabeça que vai quase lá no chão, a gente volta no susto, não é? Aquilo ali é tosquenejar, você apagou ali um segundinho, mas o movimento da cabeça que pesou para baixo, não é? E medo de passar vergonha. Será que tem alguém aí que passou por isso esses dias? Deus não tosqueneja, Deus não dorme, Deus não tosqueneja. Então, o que significa Ele não ter sombra de variação? O que significa que Ele não muda? É aquilo que diz em Hebreus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos? E olha, irmãos, que sorte a nossa que Deus não muda. Que sorte a nossa. Você consegue imaginar o que seria de nós se Deus mudasse um pouquinho que seja, por um instante? Você consegue imaginar? Que sorte a sua, que sorte a minha, que Deus permanece longânimo, que Deus permanece e não muda, benigno, que Deus permanece compassivo, que Deus permanece amor. Acabamos de cantar aqui, que Deus permanece perfeito, que Deus permanece digno de toda honra e toda glória. Que sorte a nossa, que Deus não muda e que nele não há variação, não há sombra de variação, não há mudanças em Deus, pois Ele é o Pai das luzes. Então volta no início do versículo, vamos ler juntos? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Isso quer dizer que nada que nós alcançamos, que nós conquistamos, veio do nosso braço forte, ou da nossa inteligência, ou das nossas habilidades. Tudo veio do Senhor, do alto. Se você tem habilidade para fazer o que você faz, e com isso você ganha o seu pão de cada dia, e você atende a necessidade da sua família, e a sua própria, veio de Deus. Se você é extremamente inteligente, habilidoso, pessoa capaz, veio de Deus. Se você é criativo, consegue ter ideias para resolver problemas, você é um grande resolvedor de problemas, isto veio de Deus. Se você é um excepcional motorista, se você tem uma capacidade que a maioria dos motoristas não tem, veio de Deus para você. Tudo, todo dom perfeito, veio de Deus. Deus é que nos dá a capacidade.
A um ele dá algumas habilidades, a outro dá outras habilidades, mas tudo vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança. Vem a graça de Deus, favores que nós não merecemos, somos abençoados, as portas se abrem, prosperamos, vencemos, conquistamos, alcançamos níveis mais altos durante a nossa vida. Veio dele, tudo vem do nosso Deus. Graça, favor que nós não merecemos, a ajuda que Deus nos dá. Hoje eu dei atendimento para uma pessoa e lembrei de Isaías 41:10 para dizer àquela pessoa, Deus dizendo assim, ó, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, sou eu que te ajudo, sou eu que te esforço. Se a gente lembrar de versículo 13, do mesmo capítulo de Isaías 41, ele vai dizer assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e digo, não temas que eu te ajudo. Amém, irmãos? Deus não muda, Ele continua sendo o nosso Deus, nos tomando pela mão direita, continua nos dizendo, não tenha medo, enfrenta, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te ensino o que é útil, eu faço você andar no caminho que me agrada, mas precisamos nos fortalecer na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, que bênção nós termos esse relacionamento com o nosso Deus. Que bênção nós termos essa compreensão do relacionamento seguro, que nos favorece tanto, que nos abençoa tanto. Agora o que nós precisamos pensar é o seguinte, irmãos, quando o mal se instala, nós não podemos colocar essa culpa em Deus. É essa que é a divisão desse texto. Se a gente seguir para o versículo 18, que nós começamos a pregação por ele, vai dizer que Deus, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para sermos como primícias de suas criaturas. Você foi alcançado por esta obra maravilhosa que só Deus poderia fazer. Nós fomos alcançados por algo tão extraordinário que nós não damos conta de avaliar a importância que tem isto na nossa vida muitas vezes. Mas nós podemos, irmãos, mudar a nossa postura, mudar o nosso comportamento, melhorar o nosso relacionamento com Deus, buscá-lo cada vez mais, pagar o preço de estarmos em sua presença, vivendo segundo o seu santo coração, fazendo a sua vontade. Irmãos, precisamos desta decisão. Todos nós que estamos aqui nesta noite, os que nos acompanham pela internet, precisamos ter essa consciência, que nós já fomos gerados de novo, uma nova geração, nascemos de novo, pela palavra da verdade, e Deus fez isto, irmãos, para que de toda a criação de Deus, nós nos tornássemos então as primícias da criação de Deus, a mais importante, a mais gloriosa, a mais perfeita, a mais linda, e que às vezes, e muitas vezes, fica dando trabalho para o Espírito Santo. Então nós precisamos absorver isso para as nossas vidas. O mundo está um caos, a Bíblia já diz isso há muito tempo, que o mundo jaz no maligno. No geral, as pessoas estão vivendo conforme o Deus deste mundo, que é Satanás. Então nós precisamos fazer o que, irmãos? Nos voltar cada vez mais para Deus, porque sem Jesus não há salvação, não há perdão dos nossos pecados. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para morrer em nosso lugar. E é por isso, irmãos, que Satanás tem que fazer de tudo para que o nome de Jesus caia em descrédito, para que a maioria das pessoas deste mundo não acredite, não confie em Deus e nem seu Filho Jesus, e muito menos no seu Espírito Santo, que nos conduz nos últimos tempos da existência da humanidade. É por isso que ele trabalha todos os dias, irmãos, para que as pessoas se tornem cada vez mais incrédulas, cada vez mais distantes de Deus, para que as pessoas estejam vivendo do jeito que elas querem viver, fazendo o que elas fazem, colocando em prática
o que elas pensam. Não importa se aquilo vai ofender Deus. Não importa. Importa apenas que as pessoas vivam o que elas querem. E não é assim. Nós temos que ter o nosso coração voltados para Deus, para todos os dias compreendermos que precisamos viver conforme o coração de Deus. Quando esse texto, esses poucos versículos fazem a separação, depois se torne a ler em sua casa. A primeira parte do texto que nós lemos, do versículo 12 ao versículo 18 de Tiago capítulo 1, a primeira parte fala de nós. Se algum mal vem sobre nós, é consequência de nossas decisões desfavoráveis às nossas vidas. Precisamos ter essa consciência. Não estou dizendo que o inimigo não aproveita as oportunidades, ele aproveita. Ele ainda coloca pessoas para piorar a nossa situação. Mas isto não justifica que nós permaneçamos naquela condição. A Bíblia já nos ensina de muito tempo que o cair é do homem. E o quê? Mas o levantar é de Deus. Com as nossas vidas debaixo da potente mão de Deus, nos humilhando, no tempo oportuno Deus nos exaltará. Então que esta palavra, e eu espero sinceramente que ela tenha feito sentido para você, na sua vida, no seu coração. E eu espero que você compreenda que se fortalecer na graça de Jesus é passar a viver uma vida segundo o seu coração, segundo os seus mandamentos, segundo a vontade de Jesus. Se vivemos fortalecidos pela graça, abrimos mão de nossas vontades, abrimos mão do nosso jeito de ser, né? Porque tem que ser da minha maneira. Não, tem que ser sempre da maneira de Deus. Você quer ser feliz? Você quer ter a bênção do Senhor sobre você? Você quer viver segundo aquela paz de João 14, 27 que Jesus falou? Você quer viver aquela alegria que Jesus falou no capítulo 14, capítulo 15 também de João? Então se volte para Ele, se submeta à vontade de Deus, faça a vontade do Senhor. Tem alguma coisa na sua vida que você sabe que não está conforme a vontade de Deus? Não julgue pessoas, julgue você. Analise sua vida. Você consegue pensar alguma coisa que está fora do padrão? Alguma coisa que você está colocando em prática que não está concordando com a santidade de Deus? Para aí. Para agora, volte atrás, se arrependa. Se reconcilie com Deus, conserte a sua vida. Não deixe que isso prossiga, porque isso pode levar a você a se privar da graça de Deus. E quem se priva da graça de Deus, no seu coração vai nascer uma raiz de amargura. E se acontecer de ter uma raiz de amargura no seu coração, você vai viver perturbado. E se você se tornar um perturbado, você vai contaminar as pessoas que estão à sua volta. Leia lá Hebreus 12, 15. Não se prive da graça de Deus. Se liberte das concupiscências, se liberte dos seus desejos, que leva você a cometer um pecado, e pelo pecado consumado gera morte. Ah, irmãos, palavras como estas é para nos chamar a atenção mesmo, e é para nos mostrar que precisamos melhorar. Talvez você tenha um monte de explicações, de justificativas para você, que diante de Deus não tem valor nenhum. E tudo que Deus quer de você é bem menos do que você está imaginando, que não pode dar a Ele agora, nesse momento. Deus quer o seu coração. Deus quer você em suas mãos, para Ele ser o Deus de sua vida, para Ele te guiar, te abençoar, te conduzir. É assim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que tudo seja para a glória do nosso Deus, e que nós sejamos beneficiados, que nós continuemos a sermos beneficiados pela graça de Deus, que nos traz tantas bênçãos
tantas vitórias que nós não merecemos. Precisamos ter essa consciência para com o nosso Deus. E no final de tudo, irmãos, recebermos dele a coroa da vida. Recebermos o chancelamento definitivo. Vinde benditos de meu Pai, possuí como herança o reino que está preparado desde a fundação da terra. Que nós estejamos nos preparando e vivendo, irmãos, para aquele glorioso dia e ouvirmos estas palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus. Enquanto nós estamos aqui, devemos nos preparar para irmos para lá. Enquanto nós estamos aqui, devemos nos libertar, inclusive do nosso ego, para podermos viver uma vida segundo o seu coração. Amém, meus irmãos? Feche os olhos mais uma vez e abra o seu coração. Senhor, muito obrigado, louvado e agradecido seja o seu maravilhoso nome. O Senhor é o único Deus, meu Pai, que nós cremos. O Senhor é perfeito, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso no trato conosco, o Senhor é longânimo, o Senhor é amor, contigo está o perdão para que sejas temido, o Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa prosperidade, a nossa vitória, o Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a razão da nossa vida. Toma-nos em tuas mãos, desperta seu povo, desperta a sua igreja. Abra os olhos, Pai, dos teus filhos e filhas, de todos nós. Obrigado pela tua palavra nos nossos corações nesta noite. Nos ajuda a nos libertar, Deus, das nossas concupiscências, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos e sentimentos que não te agradam, Senhor. Que o Senhor venha purificar a nossa mente, o nosso coração, nos libertando de pensamentos e sentimentos que vão contra a tua santidade. Senhor, que seja assim com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Que os nossos filhos sejam benditos do Senhor para sempre. Senhor, toma-nos em tuas mãos, conduza a nossa vida, conduza a nossa história. Faz cair por terra toda a maldição que tem se levantado contra nós, nos concedendo, Pai, vitórias e nos fortalecendo na sua graça para podermos superar toda dificuldade que tem vindo sobre nós. Ó Deus, abençoa-nos. Ó Deus, toma em tuas mãos os que estão enfermos, que estão doentes, que não são poucos, meu Pai amado, mas para o Senhor não é nada, meu Pai, porque o Senhor pode todas as coisas. Para o Senhor não existe nada difícil ou impossível, porque o Senhor pode todas as coisas. Senhor, estamos para entrar num novo momento, Pai, da história do nosso Brasil, Pai, do mundo, em que vamos precisar, Pai, nos recolher a partir das 20 horas, meu Deus. Senhor, que a tua igreja seja prudente, que a tua igreja, Pai, seja coerente com a tua santa palavra. Vamos precisar, Pai, mudar o nosso horário de culto a ti, Santo Deus, não porque nós queremos prestar menos culto, Senhor, queremos te adorar, te glorificar, te exaltar, meu Pai. Ó Deus bendito, que o Senhor nos perdoe naquilo que nós porventura temos falhado ou que ainda vamos falhar. Que o Senhor nos conceda a tua bênção, Pai, que o Senhor nos conceda a tua graça. O Senhor está permitindo tudo isso acontecer sobre nós, e como seres humanos, a tua palavra nos diz que nós devemos ser sujeitos às nossas autoridades, e não há autoridade que não tenha sido constituída pelo Senhor. Nós não queremos obedecer mais os homens do que a ti, meu Pai. Não é isto, Pai, que está no nosso coração e na nossa mente. Nós queremos obedecer ao Senhor em todas as coisas, mas o Senhor mesmo nos ensina, Pai bendito, como o que nós devemos colocar em prática em relação às autoridades que estão sobre nós, inclusive orar por elas. Nós não vamos obedecer aquilo que fere a tua santidade, Pai, aquilo que vai contra a tua palavra. Então abençoa, Pai, abençoa que para que já no próximo culto de sexta-feira, Senhor, tua igreja esteja presente, para te adorar, te louvar, Pai, para orar e receber oração. Que a tua igreja esteja presente aqui no domingo pela manhã, meu Pai, para aproveitar 1h30 de estudo da tua palavra, Pai, 2 horas que vamos estar aqui. E que no domingo à noite, Pai, estejamos aqui
a partir das 18 horas, para oferecer ao Senhor as nossas primícias, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Abençoa a tua igreja, desperta teu povo, Pai. Faça cair por terra toda maldição que tem se levantado contra nós. Que o teu nome seja glorificado, exaltado. Louvado seja o Senhor, exaltado seja o teu nome, porque o Senhor está acima de tudo e de todos. O Senhor é a razão da nossa vida. Ao Senhor devemos toda gratidão, todo louvor, toda adoração, porque o Senhor é o único Deus vivo, todo-poderoso. E nós vamos continuar te adorando, Senhor, te glorificando. Nos ajuda, Senhor, e nos liberta, meu Pai, de todo este mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.